Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula então agora vamos estar vendo como enviar um material, como enviar atividades para os nossos alunos através da ferramenta do Google chamada de Google Classroom. Na última aula então a gente viu quais as principais funções, como criar uma turma no Google Classroom e dessa vez agora nós vamos estar vendo aí como enviar atividades. Dentro deste perfil de atividades nós ainda vamos estar vendo mais tarde, numa próxima videoaula, como enviar uma prova, de fato, através do Google Formulários. A gente vai ver como criar uma prova também através do Google Formulários. Mas nesta aula, então, nós vamos estar apenas vendo como criar uma atividade rápida, enviar materiais e como criar uma pergunta valendo pontos também de uma forma mais rápida. E a prova ficará para uma próxima videoaula, então. Dessa forma, então, já com o Google aberto, eu já estava trabalhando aqui, então a gente vem em nosso Google Classroom, novamente lembrando, para acessar o Google Classroom a gente precisa vir aqui em Google Sala de Aula, e ao fazer isso, então, a gente já vai entrar no nosso ambiente virtual de aula, onde a gente vai acessar aqui a nossa turma que já está criada. Então, vindo em atividades, aqui em cima, nós vamos ter, então atribua trabalhos para a sua turma aqui, cria atividades, perguntas, use tópicos, enfim, a gente tem diversas funções aqui. O que a gente vai fazer primeiramente? Vir em criar. Ao vir em criar, a gente tem aqui diversas opções. A gente pode criar uma atividade, a gente pode criar uma atividade com teste, e aí isso será realizado numa próxima videoaula. A gente pode criar uma pergunta rápida para os nossos alunos, atribuindo pontos também para ela. A gente pode criar um material, onde a gente só vai anexar aí nossos slides, nossos materiais mais rápidos, reutilizar uma outra postagem que a gente já havia realizado ou novamente criar um tópico. Quando eu falo em criar tópico, é a mesma coisa que eu posso fazer aqui na frente, que eu fiz aqui, ou seja, coloquei um olá alunos, e eu mesmo depois já estou dentro dessa turma, respondi olá. Então, vindo em atividade, a primeira coisa que a gente vai fazer, a mais rápida, é criar um material. Ao clicar em criar material, é simples. O que a gente vai colocar aqui, o título para esse nosso material. Eu geralmente utilizo a data da aula, então aula dia, deixa eu conferir aqui, dia 19 janeiro, Então a gente pode colocar aqui também, fuso horário. Então aqui na descrição, material de aula. E aqui o que a gente pode colocar, então? A gente pode adicionar, um link, certo? Um vídeo do YouTube. A gente pode adicionar arquivos, E esses arquivos então podem ser ou, um upload de um arquivo de dentro do nosso computador ou arquivos, do Google Drive. Então, por exemplo, quero adicionar esse vídeo aqui que a gente salvou lá no nosso Google Drive. Eu vou em inserir. Quero adicionar agora um arquivo diretamente do meu computador. Então, eu já havia salvado aqui na minha área de trabalho uma imagem sobre os fuso horários. Então, quero adicionar esta imagem aqui. O que eu faço? Venho aqui em Browse, procurar. Seleciono esta imagem, ela vai fazer o carregamento, então, e está salva a imagem aqui. Bom, agora quero adicionar um vídeo, certo? Então, venho aqui em YouTube, e eu posso procurar um vídeo por aqui, então, fuso horário, vou procurar um vídeo por aqui, ou eu posso vir aqui em URL e, por exemplo, havia procurado um vídeo anteriormente, eu copio o link desse vídeo, e eu colo esse link aqui e ele já vai me dar o vídeo rapidamente, na hora, ali, instantaneamente. Ou eu posso fazer uma pesquisa, como eu já falei. Fuso horário. Vamos ver se aparece o mesmo vídeo, inclusive. Esse segundo vídeo aqui, acredito. Exato, esse segundo vídeo aqui. Ou, como eu falei, pelo link. Adicionar. E eu posso também adicionar um outro link, um link extra, por exemplo, de uma imagem do Google, certo? Ou posso, inclusive, mesmo colocar um link do próprio YouTube também, vai dar certo. Então, por exemplo, quero colocar aqui imagem planeta. Então, posso, por exemplo, copiar esse link aqui, copiei ele, adicionar.
E o link está adicionado. Ao fazer isso, então, a gente vai selecionar um tópico. Então, a gente pode colocar aqui o tópico, né, fuso horário. E a gente tem duas opções aqui, então, de postar imediatamente, de programar a aula ou de salvar esta aula como um rascunho para mais tarde a gente utilizar ela novamente. Então, por exemplo, eu posso programar a postagem. Quero que seja realizada essa postagem apenas a partir do dia 21 e determino o horário. E aí, programar. Ou posso postar imediatamente, ou posso salvar como um rascunho e editar mais tarde, caso eu queira. Então, por exemplo, a atividade ainda está como um rascunho. Caso eu queira, né, postar ela, eu venho aqui em atividades, venho aqui nestes 3 pontos, edito e posto. Então, os alunos verão o material no mural deles imediatamente e postar. A atividade agora está postada, então eu venho aqui em mural e vejo, né, que eu tenho aqui então essa atividade. O que é muito interessante do Google Classroom é que, agora já acessado aqui como aluno, eu posso ver então, né, já o meu material, ele está aqui postado, né, então eu abro aqui e vejo, né, eu clico aqui, eu já tenho acesso imediato à imagem, posso, né, ver ela aqui, eu posso também fazer o download dessa imagem. Eu tenho aqui então também o meu vídeo de fuso horários, que eu posso fazer o download dele. Aqui estamos, e eu então, posso vamos visualizar terminar a aula ele de hoje. imediatamente, como se eu estivesse De hoje no eu digo YouTube, uma videoaula gravada por mim aqui. E eu tenho também acesso, né, aos links do YouTube. Fala, galera conectada. Tenho acesso também à imagem que eu deixei. Então, isso é muito interessante do Google Classroom, que é essa funcionalidade dele de conseguir conectar tudo que está dentro da plataforma Google. Voltando aqui então à nossa sala, agora como moderador da sala, eu posso criar outros tipos de atividades. Por exemplo, venho em criar e posso criar uma pergunta. Isso aqui é muito interessante, então, pergunta. O que eu vou colocar aqui? Quais os principais movimentos da Terra? Então, eu posso, né, colocar instruções aqui, né? Justifique bem sua resposta. Então, eu posso aqui ter 2 tipos de pergunta. Uma pergunta onde o aluno vai colocar uma resposta curta, por exemplo, os 2 principais movimentos são a rotação, né, a translação, e vai complementar a resposta dele. Ou eu posso colocar ela como múltipla escolha, né? Então, colocar uma opção aqui. Os principais movimentos da Terra são rotação e translação, nutação. Então, posso ir colocando diversas opções aqui. Eu vou colocar opções fictícias, certo? E eu posso, né, fazer com que o aluno vá selecionando múltipla escolha. Então, a única coisa que a gente tem que cuidar aqui é que o aluno ele vai poder escolher mais que uma opção, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que cuidar. Então, daqui a pouco ele vai clicar em 2 e a gente tem que saber qual é que está certa, né? Então, eu geralmente nesse caso aqui não costumo usar, né, a opção de múltipla escolha, justamente porque essa opção ela não me permite escolher apenas uma resposta correta. Então, nesse caso aqui eu uso como resposta curta. Eu posso selecionar, né, para todos os alunos, eu posso atribuir uma pontuação, né, de até 100 pontos aí, ou até 10, cada um define como achar melhor. Eu posso aqui atribuir uma data de entrega, então eu quero que essa resposta seja entregue daqui a mais ou menos uma semana. Tópico, posso criar um tópico ou, né, colocar aqui tópico atividade valendo pontos para chamar a atenção dos alunos, né? E aqui tem 2 opções bem interessantes, né? Os alunos podem responder uns aos outros. O que significa isso? Se um aluno lá responder, os outros poderão ver a resposta dele. Então, eu não quero isso. Vou lá e apago essa opção, a não ser que eu queira, certo? E aqui eu tenho também a opção, né? Os alunos podem editar a resposta. Então, daqui a pouco o aluno mandou e ele viu que ele fez algum erro, cometeu algum erro, ele pode ir lá editar. Eu muitas vezes deixo essa opção aqui marcada. E novamente, posso programar, posso salvar ou posso diretamente, então,
perguntar. Então, estou aí fazendo a pergunta e está aí. Vou acessar agora novamente como aluno. Venho aqui, né, na minha turma, venho no mural e eu vejo aqui então que tem uma pergunta, né? Então, ou venho aqui em atividades e vejo tópicos, né? Atividade valendo pontos. Então, quais os principais movimentos da Terra? Vem aqui e aqui o aluno então vai poder, né, colocar a sua resposta, né? Vou botar numa resposta curta aqui. Uma resposta curta e o aluno então vai fazer a entrega. Entregando, ou ele pode então, né, editar, né, complementar a resposta dele. Enfim, está entregue. Como é que o professor vai visualizar isso? Bem simples. Então, atualizando aqui, clico aqui e vejo então, né, que eu já tenho, né, um trabalho entregue, né? 0 atribuídos é porque como só tenho um aluno dentro dessa turma, então o trabalho que já foi atribuído já foi entregue. Então, eu venho aqui, abro e vejo, né, que o Daniel acabou de responder, né, os envios, então, todos eles, né. Daniel respondeu, né, rotação e transação. Resposta estando correta, né, eu atribuo os pontos, né, então, 100 pontos. Está lá, o aluno já viu a pontuação dele. E aí eu coloco em devolver, né. Então, o aluno receberá uma notificação e poderá ver a nota que você deu. Então, 100 pontos, né, um comentário particular, parabéns. E devolver. Ou seja, uma ferramenta muito completa, né? Com a questão de pontuação, enfim, comentário particular. Se eu tiver mais alunos, eles vão aparecer aqui embaixo. Enfim, e eu volto para a pergunta então. Né? E o aluno, como é que ele vai visualizar isso? Vamos atualizar aqui. O aluno vai visualizar desta maneira no Google Classroom dele então. Mural. E ele vai ver aqui com nota. Ó. Eu coloquei uma nota para ele, parabéns. Né? Então, comentário, a nota dele aqui, ó, 100 de 100 pontos, ou seja, uma ferramenta bem completa. Voltando então aqui, né, agora como moderador da sala, aqui eu também na opção notas aqui em cima eu consigo ver, né, a nota que eu dei para esse meu aluno, eu ainda posso editar, tá? Eu ainda posso ver envio aqui, né? E ainda posso editar a nota dele, certo? Então, eu quero colocar 90 pontos, tá? E aí, como ele não respondeu muito bem, devolvo agora novamente aqui e devolver. O anterior era 100 e aí eu reeditei a nota e coloquei 90, certo? Então, eu posso ainda fazer a alteração mais tarde dessa minha nota. Voltando aqui em turmas, então, eu tenho um outro tipo de atividade que é a atividade normal. Então, por exemplo, atividade, que é apenas atividade. Então, vejo que eu tenho aqui, a gente já trabalhou material, a gente já trabalhou pergunta. Então, material basicamente seria o envio de slide, de vídeos e, enfim. Eu tenho a opção pergunta, que é o que eu acabei de fazer, uma pergunta rápida, certo? Valendo pontos também, caso eu queira. Eu tenho uma atividade com teste que ficará para uma próxima aula, onde a gente vai criar uma prova, né, através do Google Formulários. Eu tenho a atividade, né, que nós vamos estar vendo agora. Então, atividade. Então, eu vou colocar aqui, né, atividade de entrega. Entre parênteses, um trabalho final, vamos dizer assim. Final de trimestre. Vamos dizer. Então, instruções, né? Entregar as questões abaixo. Ponto. Então, o que eu vou ter aqui, né? Atividade de entrega, trabalho final de trimestre, então, enfim. O que eu vou fazer aqui? Posso, novamente, adicionar materiais. Então, por exemplo, posso adicionar um material do Google Drive, né? Ou posso ir aqui em arquivo e ter acesso ao meu Google Drive também. Eu posso ter aqui, né, um link do YouTube, enfim, mas como é umas atividades que eu vou estar mandando, né, então venho aqui em arquivo. Dentro de arquivo eu venho no meu Google Drive e vou mandar então aquelas atividades aqui que a gente havia criado, né, lá quando a gente usou as ferramentas do Google Documentos. Então vou enviar aqui essas duas questões aqui. O que são essas duas questões? Essas duas atividades aqui, ó, número 1, né, biomas, enfim, né, são duas questões.
que eles vão ler e responder. Aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui vem uma opção interessante, né? Os alunos podem visualizar o arquivo, os alunos podem editar o arquivo, os alunos podem fazer, né, uma cópia para cada aluno. Ou seja, o que eu vou querer aqui? Os alunos podem apenas visualizar o arquivo. Atribuo uma pontuação também, 100 pontos, uma data de entrega, e vamos colocar aí 31 de janeiro, e um tópico. Vamos criar um tópico aqui, então, trabalho final. E, né, eu crio a atividade, ou programo ela, ou salvo como rascunho. Então, vou criar a atividade. Atividade criada, então, ela vai aparecer aqui. Eu venho em mural e já vejo aqui, né, atividade de entrega, trabalho final. Como é que o aluno vai visualizar isso? Então, vamos retornar aqui. O aluno vai visualizar dessa forma, né, no mural dele, que o professor postou uma atividade e o que ele vai ter aqui para ele, então, certo? Aqui o aluno pode trabalhar de duas formas, né? Conversar com o seu professor, né? Um comentário particular, professor, eu não entendi, professor, estou com dúvida, e o professor pode responder. Então, por exemplo, professor, não sei responder. Então, eu envio. E o que eu, como professor, vou visualizar, né, depois nessa atividade? Que eu tenho aqui, então, uma mensagem desse meu aluno. Professor, não sei responder. O que eu respondo para o meu aluno? Então, coloco lá uma resposta, né? Veja no livro, página 15. Então, eu posso mandar para ele. O aluno vai ver isso lá. Vamos atualizar aqui. Então, é como se tivesse um bate-papo aí, rápido entre aluno e professor. Veja no livro, página 15. Enfim. O que eu vou fazer aqui então? O aluno, né, visualizando lá na página dele, ele vai abrir essa atividade, ele vai ver que tem duas questões aqui. Ele vai ver que tem duas questões, então ele pode fazer da seguinte maneira, certo? Para realizar essa entrega de trabalho. Ele pode, então, colocar aqui, né, no próprio comentário, né, que é a questão resposta, né, resposta. Que a questão é a letra C, não sei se é, só estou chutando mesmo, e a letra, aí a número 2 é a letra D. E ele envia, então. Ou ele pode, né, criar, né, por exemplo, ele respondeu lá no Microsoft Word dele, ele pode adicionar um arquivo, né, depois do Word, por exemplo. O aluno vem aqui, cria um arquivo no Word, página em branco, respostas, geografia. Número 1, letra C. Número 2, letra D. Ele salva, então, em algum lugar. Ele vai salvar, então, e depois ele pode acessar aqui e carregar um arquivo. Então, ele pode procurar e ele enviar, então, adicionar esse arquivo aqui, respostas de geografia. Então, ele pode fazer dessa maneira. Ou também uma segunda opção, né, mais rápida talvez, né, adicionar ou criar. Ele pode criar um arquivo direto do Google Documentos, né? Fazendo isso, então o Google Documentos vai criar um arquivo agora. O aluno clica aqui. Então, Daniel Scherer, atividade de entrega e trabalho final. Então, por exemplo, respostas, geografia, número 1 é a letra C, número 2 é a letra D. Deu uma bugada aqui. E atualiza, está salvo. O que ele faz então, né? Agora que ele já colocou aqui tanto essa opção de resposta, quanto essas duas que eu mostrei aqui, ele vai clicar em entregar. Então, né, os dois anexos serão enviados para a atividade de entrega. Ok, entregar. O aluno realizou a entrega, então, ele ainda pode cancelar o envio, mas não é o objetivo aqui agora. O que o professor, como o professor vai visualizar, né? Então, vamos voltar aqui ao início. O professor vem aqui, né, no mural dele e ele vai ver, então, que tem um trabalho já entregue, né, que é do Daniel aqui. Ele vai clicar sobre o Daniel e ele vai ver, né, que ele mandou aqui tantas respostas por aqui, como ele mandou também um arquivo do Word que pode ser aberto diretamente aqui na minha janela do Google.
né? Resposta 1, letra C, resposta 2, letra D, ou o arquivo do Google Documentos também, né? Então, temos aqui. E aquilo lá, né, já visualizando, eu já posso imediatamente atribuir a nota para esse aluno. Posso adicionar um comentário e depois, né, devolver, né? E ao clicar em devolver, eu estou aí, vamos dizer assim, dizendo que o aluno está aprovado, que o aluno tirou nota máxima no trabalho dele. E aí, novamente, eu venho aqui em minha turma, venho em notas e vejo, né? Então, aqui no primeiro aí, quais os principais movimentos da Terra, o aluno tirou 90, a atividade de entrega ele tirou 100, e aqui ao longo do tempo que eu vou criando atividades, vão aparecendo as pontuações. E por fim, né, eu ainda posso reutilizar uma postagem. Então, por exemplo, das minhas turmas aqui, então eu posso reutilizar uma dessas postagens aqui, ou posso reutilizar, caso eu tenha outras turmas, eu posso reutilizar postagens de outras turmas também. Então, é uma ferramenta interessante e eu posso criar um tópico. Quando eu crio um tópico, ele vai aparecer aqui do lado, né, um tópicozinho, né, de perguntas, enfim. Mas as principais funções são, né, criar pergunta, criar material e criar uma atividade. A atividade com teste, né, nós vamos estar vendo numa próxima aula, onde, né, vamos criar uma prova online através do Google Formulários. Enfim, pessoal, finalizamos por aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.